vocês estão, meninos lindos do 8º ano? Hoje a gente vai fazer uma aula bem legal aqui. Eu, junto com Helena, que está fazendo a tradução para Libras, e a professora Gini, a nossa artista, a nossa atriz maravilhosa. Oi, pessoal, como é que vocês estão? Vem-se embora que essa aula tá uma delícia. E é o quê? Vocês não vêm, não? Ah, vem sim, senão eu vou aí, viu? Eu vou aí. Gini sempre no seu teatro, olha aí. A aula hoje é sobre teatro. E a gente vai falar de comédia de costumes, tá? Tenham paciência. Aguenta aí que a gente chega lá, bora começar. Então. Qualquer uma de nós pode ter sido a Eudoxia agrícola. Vocês sabiam que outras encarnações já fui decapitada 2 vezes? Então deve ser por isso que você perde tanta cabeça. Adorei. Delícia, né? Essa comédia é muito divertida. É a Partilha, uma comédia de Miguel Falabella. Quem quiser ver, tem muito material sobre essa obra na internet, tá, gente? Vamos seguir. E aí? Falar de comédia. Você conhece esses objetos que estão aí na tela, né? No nosso slide? O que é que vocês estão vendo aí? Nesse círculo amarelo. Que objetos são esses? Certamente vocês responderam. São 2 máscaras. São as máscaras que representam o teatro, tá? Então, eles representam a tragédia e a comédia. Quer falar alguma coisa, Gini? Exatamente, né? E surgiu com as manifestações em homenagem ao deus Dionísio, como a gente já viu nas aulas anteriores, Isso, né, não? Isso, exatamente. Vamos seguindo aí, que a gente tem muita coisa. Vamos dar aquela espiada, olha Adoro só. Abrir a isso. cortina e dar aquela espiada no que está acontecendo no Gente, o teatro. frio na barriga com o público esperando. Ai, meu Deus. Delícia. Então, na Grécia Antiga, por volta do ano 600 a.C., tá, gente? Isso aí, ó, coloca a gente aí em 2 milênios, né? 2 milênios e mais uma... Ou mais um pouco, não é mais que isso? 2 milênios e meio, mais ou menos, aproximadamente, né? Muito tempo, viu, gente? Porque a gente está no século XXI, mas ainda tem 6 séculos depois ou antes. Antes, sei lá. É isso aí. Então, nesse período aí, no ano 600 a.C., na Grécia, se organizou o teatro como espetáculo. É muito bom a gente frisar isso, porque o teatro ele não surgiu na Grécia. O teatro existe desde que o ser humano existe. Né? Nos rituais, né, gente? Nos povos antigos, outros povos, no Oriente, os povos pré-históricos, eles produziam uma atividade que a gente poderia dizer que se aproxima, né, através da teatro. mímica, porque era a única forma deles mostrarem, eles faziam a cena de como aconteceu uma caçada. Isso. Não é? Do nascimento de um novo ser do grupo, de um casamento, né? Que é a junção de 2 seres que iam morar no mesmo canto. Então, tudo isso, como forma de linguagem, o teatro, né? O drama, a dramaticidade. Exatamente, apareceu. porque teatro é a representação. Exato. Né? Teatro é representação. É representação. Então, a gente diz que o teatro se organizou como espetáculo, do modo como a gente conhece hoje o teatro, né? A plateia, Exato. o palco, toda essa estrutura de espetáculo. Sim, isso aconteceu na Grécia, tá bom? É bom a gente ter sempre essa distinção bem clara. E lá na Grécia, a partir dos cultos, né, ao deus Dionísio, foram surgindo essas representações de uma forma mais organizada. E, inicialmente, elas eram tragédias. Depois surgiram as comédias. Comédia e tragédia, eles tiveram momentos, né, como depois, em que elas eram contemporâneas. Mas a tragédia, ela surgiu um pouco antes. Depois surgiu a tragédia. E depois foram surgindo outros gêneros teatrais. E sabe por que a tragédia veio primeiro? Exatamente, porque
Canto ao Bode, ou Ode ao Bode. E por que bode, professora? Porque Dionísio, para fugir da perseguição da deusa Hera, né? Ele se transformava em bode. Então isso era uma tragédia, né? Ela tentava muitas vezes fazer mal para ele. Então, assim, isso virou exatamente a tragédia. Olha só, e a tragédia, além dessa questão aí, né, da ode ao bode, ela surgiu primeiro porque a tragédia trata de quê? Trata do sofrimento, né, do sofrimento humano, da necessidade do homem de superar as suas dificuldades na vida, superar as dores, as tristezas. Então, a tragédia, ela vem primeiro. Mas depois vem também a necessidade do riso, da diversão, da crítica, né? De incorporar outros elementos a esse teatro. E aí vocês estão vendo na imagem o teatro, né? Uma imagem de um teatro como era feito naquele momento histórico lá na Grécia. Eles aproveitavam as encostas dos morros, né, para fazer aquele lugar onde ia se encenar o espetáculo. A palavra teatro quer dizer exatamente isso. E do lugar onde vai se ver, né? E, na verdade, professora Vilma, a acústica foi super bem pensada, tanto é que a arquitetura, enquanto arquitetura, ela nasce, né? Aliás, enquanto urbanismo e enquanto paisagismo, ela nasce exatamente na Grécia também. Por quê? Tudo era muito bem estruturado. Aonde você sentasse ali, você veria e você ouviria a apresentação. A apresentação, justamente por aquele formato de anfiteatro, né, circular, exato, que permitia uma boa acústica e uma boa visão para os espectadores. E a palavra teatro quer dizer justamente isso, lugar onde se vai para ver, né? E aí deu o nome não só ao prédio, né, a estrutura arquitetônica, mas também à própria arte da representação. Então, aí só para a gente fechar, né, a tragédia, ela surgiu por volta, né, do século IV ao século VI, né? A comédia vem também, né, aí por volta, aí tá invertido, tá, gente? Não, está invertido não, eu que fiz a leitura invertida. A tragédia do século VI ao século IV, perdoei a professora, é porque a gente esquece que é invertido mesmo. Antes exato. de Cristo é invertido. O maior vem antes, é ordem decrescente. Então, deixa eu corrigir. A tragédia começa do século VI ao século IV, aí a comédia, né, o auge, né, porque a tragédia não deixou de ser apresentada quando a comédia surgiu, tá? O auge da tragédia é do século VI ao século IV, depois ela cai um pouco. Aí a comédia do século IV em diante, e aí já no século III já tem uma mistura dos dois. Surge a tragicomédia. Tragicomédia. Que é um pouco uma mistura dos dois gêneros anteriores, tá bom? Então, lembrando que quando é antes de Cristo, a gente faz a contagem invertida, tá bom? Bora lá? E aí, apesar da comédia ser contemporânea da tragédia, ela só apareceu oficialmente em 486, quando foi inserida nos concursos oficiais que premiavam o grupo mais jocoso, mais divertido, mais, né, que apresentava mais elementos, né, de palhaçada mesmo. A comédia antiga era representada tal como a tragédia, no Teatro de Dionísio, durante as Dionisíacas, que eram aqueles festivais em homenagem ao deus Dionísio. As peças cômicas tinham 3 ou 4 atores que arrancavam risadas do público, com situações bizarras, obscenidades, olha só, críticas. Né? Uma crítica jocosa, jogando na cara do povo aquilo que as pessoas, os hipócritas, né, faziam, mas pregando uma, né? Sim, tem eles muito faziam isso crítica hoje, aos governantes, né? Aos né? governantes. E por conta disso eles eram sempre, né, mal vistos. Mal vistos. Né, dentro lá da história do
Mas do imagina teatro. como não são inteligentes eles, né? Sim. Todos esses autores. Voltando aí o texto, então, obscenidades, né, críticas a determinados indivíduos conhecidos do público e sátira política. Não é de hoje. O Desde a coro comédia reforçava antiga, as né? cenas com comentários e gestos jocosos também. Né, o coro fazia parte do teatro grego, né, existia os atores, né, em cena, e existia o coro, que era um grupo que ficava atrás, né, Gini? Isso. E que tinha as falas próprias do coro. Vamos seguindo? Vamos ver um pouquinho. E eu vim a pé até a venda do São João. Lá peguei o pau de arara. Rapidinho cheguei aqui. Demorou mesmo, foi só me chamar. Essa pecinha também vocês encontram na internet. Infelizmente, a gente só pode colocar 15 segundos, porque essa peça ela não tem licença Commons. Então, a gente não pode mostrar, mas eu quis que vocês puderem ter um gostinho, né, da comédia. Muito divertida essa figura, né, Gini? Ah, divertidíssima. Muito divertida, né? Porque a médica pergunta, né, como é que ela... o que é que ela tem. Essa parte eu até cortei. Pega o que é que ela tem. Ela faz 3 porcos, 2 galinhas, 2 netinhos. Ela divaga, né? Aí a médica diz, e o que trouxe a senhora aqui? Ela disse, uma carroça, um pau de arara, um não sei o que, mas que demorou mesmo foi a senhora me chamar. Já pensou que é, na verdade, o quê? Uma crítica à espera no SUS, né? Isso. E é perfeito. É sempre a comédia com esse elemento crítico. E é engraçado que a comédia antiga, que é essa que a gente está falando, ela está relacionada exatamente ao processo de democracia. Sim. Inclusive, ela só se transformou na comédia nova depois da rendição de Atenas na Guerra do Peloponeso, né? No ano de 404 a.C. Então, ela levou a democracia, levou consigo, né? E, consequentemente, a comédia antiga ela teve que se renovar. Pois é, e a gente vendo como a arte, né, está sempre alinhada com a política, né? Isso. Que a estética, a ética e a política, elas andam juntas, né? Entrelaçadas. E a arte sempre cumprindo esse papel mesmo. Porque a arte, ela tem uma função na sociedade, que não é só de divertir, não é só de embelezar o mundo, é também de fazer essa crítica, esse questionamento, fazer com que a gente pense, reflita e discuta as questões que estão postas na sociedade, toda a arte. Então, aqui alguns gêneros, né, aí, minha gente, aí são só alguns, porque a quantidade de gêneros teatrais é muito grande, né, e são aqueles que mais comuns, né, o drama, o melodrama, os autos, a tragicomédia, a farsa, o happening, a comédia, nem botei aí nessa lista a tragédia, porque a tragédia, ela se impõe como um gênero. E aí eu botei esse videozinho para a gente ver como a comédia é contagiante, né, Gini? Quando a gente está ali sentado, aquela energia no palco, né? Porque existe ali uma identificação. Quem não se identifica com um personagem que está ali passando por uma situação esdrúxula? Quantas situações esdrúxulas, que a gente viveu. A gente vive. Exatamente. E a comédia, ela se alimenta justamente disso, né? Exatamente. A gente ri da gente mesmo, na verdade. O que é engraçado para a gente? É aquilo que é uma situação meio ridícula, que a gente já viveu, já passou por ela. Né? E é uma das características até de todas as comédias, mas bem da comédia nova, sabe? Uma coisa mais escondidinha do que propriamente aberta, né? Sim. Bora lá, vamos falar agora, vamos conceituar um pouquinho, que é importante, né, esse conceito. Então, a comédia é um gênero teatral que surgiu na Grécia Antiga e se mantém bastante ativo até os nossos dias. A comédia é tida como um gênero teatral democrático, porque se relaciona com a vida das pessoas comuns, faz crítica social e sempre incomoda os governantes, principalmente aos governantes autoritários. Né? Quanto mais autoritário é um governante, menos ele gosta, né, das críticas que são feitas a eles através da arte, do humor, dos humoristas. Né? Então, o gênero de comédia foi se desenvolvendo e se diversificando ao longo do tempo. Assim, hoje temos muitas derivações, como sátira,
pastelão, chanchadas, farsa e a comédia de costumes, que é um gênero bem brasileiro e que é o nosso assunto de hoje. Daqui a pouco a gente chega nele. Mas o que é comédia mesmo? Eu acabei de falar, vocês estão lembrados? Vamos ver. Né? Aí eu ampliando aquele, né? É um tipo de encenação, né? Eu falei antes, assim, de uma forma mais filosófica, né? E agora a gente vai para a prática. E assim, o conceito filosófico, ele é importante também, né, Vilma? Porque, na verdade, ele é um resumo do que você vai dizer agora, mas é importante que vocês prestem atenção, que vocês revejam, que parem ali, que anotem, porque é isso aí. Até no Enem cai. O que eu tinha falado antes é uma forma de você definir a comédia. Agora a gente vai definir pensando mais na ação, né? Na ação. Então, o gênero comédia é um tipo de encenação onde as personagens são colocadas em situações ridículas, ou atrapalhadas, ou confusas. A trama se utiliza do engano como elemento gerador de conflitos e peripécias. Às vezes, até o espectador é enganado. O elemento principal da comédia é o riso. Para conseguir esse efeito na plateia, as situações precisam encontrar a empatia do público, aquilo que a gente já tinha falado, né? Exato. De ter vivenciado alguma coisa que a gente já, né, viveu, de meio que ridículo, né? Ou às vezes até de sofrimento mesmo, Sim. né? Que já foi experienciado ou pensado pelo público. Isso aí é o que é a comédia, se a gente pensar, né, na coisa em si, né? Na peça, na encenação. Então, ela vai ser pautada sempre em alguma situação ridícula, ou engano, né? Uma mentira que é contada. Às vezes, o próprio público não sabe, às vezes o público é levado a pensar que é uma coisa e depois é outra, e isso faz com que seja engraçado. Não é? Né? Porque a intenção da comédia é fazer rir, é a gente se divertir, é a gente, né, extravasar um pouco. Vamos ver um pouquinho? Quando você fica mais velha, você fica mais sábia. Quem é que foi que te falou isso? Tem nada de sábia, tô aqui sem sabedoria nenhuma. Completamente esclerosada, sem memória, sem nada. Tendo que tomar remédio pra memória. Tem vezes que eu esqueço que eu tenho que tomar o remédio pra memória, eu fico sem memória pra lembrar que eu esqueci de tomar o remédio. Eu vou me encalacrando inteira. Tá me entendendo? Aí sabe o que eu faço? Eu anoto as coisas, aí eu esqueço onde é que eu anotei. Como é que resolve isso? Não enxergo mais. Eu tô tendo que ler aqueles livros de criança, que tem imagem grande, você passa a página só com imagem, de repente vem uma letra gigante. É o que eu tô tendo que ler. Ah, gente, acabou já isso. Tô toda ruim. Voltar pra minha palavra cruzada aqui. Mestre espanhol do surrealismo. Como é que responde isso na minha idade? Tem uma outra aqui, matéria-prima do creme de barbear. Imagina, quem nunca? Paulo Gustavo, nosso saudoso Paulo Gustavo. Perfeito. Né? Ele é um dos maiores representantes da comédia, né, no Brasil. Muito divertido. Dona Hermínia, né? Incrível, Dona Hermínia. E a estrutura da comédia que ele faz é exatamente os personagens... por exemplo, quem nunca se viu, eu e meu filho assistimos, quando terminou o filme, né? Ele olhou para mim e fez, nossa, mãe, é você todinho. Que isso, garoto? Como assim? Não é? A gente se vê, né? Exato. Não completamente, né? Mas não, em porque algumas existe, no coisas. teatro tem o exagero, né? Que é exatamente o exagero que faz a cena, que faz ficar cênico e mágico. É o Eu exagero. não tinha cena, isso aí é um esquetezinho, né? Sim. Eu não tinha uma cena dele no teatro. Esse aí não é teatro, mas como ele é um artista do teatro, Sim. né? E ele fez no teatro primeiro. Sim, sim. Ele e era igual. Exatamente. Ele fez Minha Mãe é uma Peça primeiro no teatro, depois é que ele levou para o cinema. Então, eu me senti confortável de trazer essa cena, que não é exatamente teatral, mas tem uma raiz daí no teatro. Ih. Bora lá, agora a gente vai entrar no nosso assunto de fato, que é a comédia de costumes. É um tipo, digamos assim, é como se fosse uma derivação da comédia, né? Exato. É um tipo de comédia que é bem brasileira. Bora lá, comédia de costumes, gênero teatral mais representativo do teatro brasileiro. Trata-se de gênero criado pelo francês
Jean-Baptiste Molière, e que teve no Brasil expoentes como Arthur Azevedo, Martins Pena e França Júnior, com tendência ao nonsense. Aborda temas que vão desde a conturbada relação familiar até a exploração das classes menos abastadas, passando por traição conjugal, casamento por conveniência e, por fim, a busca do verdadeiro amor. Então, a comédia de costumes, né, quando embora ela tenha surgido lá na França, ela não tem esse nome lá, tá, gente? Por isso eu coloquei que é um gênero brasileiro, porque ele, embora tenha, né, se inspirado e tomado as obras de Molière como base, ele tem características com este nome no Brasil. Exato. E tem características bem brasileiras, bem específicas do nosso jeitinho, né? Né, Gine? Exato. E aí, ela vai tratar justamente do que essa comédia de costumes? Os costumes relacionados à sociedade. E a vida cotidiana. E a vida cotidiana, né? o costume de levantar para ir ao trabalho, as relações dentro do trabalho, Dentro do trabalho. as relações conjugais, que envolve romance, traição, expectativas, e tudo vai se desenrolando dentro desse, o relacionamento dentro de um ônibus. Né? Exatamente. Ele vai buscar os elementos do cotidiano, Exato. dentro da sociedade brasileira, do nosso jeito de ser, né? Nosso jeito de lidar com as coisas do cotidiano, com as relações, casamentos, traições, relações de poder no mundo do trabalho, né? Em outros universos também. Então, tudo isso vai ser explorado dentro dessa comédia de costumes. A gente viu ali no inicinho da aula a partilha de Miguel de Falabella, aquele trechinho da partilha, e ali mostra o quê? 4 irmãs no enterro da mãe, né? Que é uma coisa bem brasileira, essa coisa de tirar onda em enterro. Enterro, gente. É uma coisa do Brasil. É sério. Não, é sério. Eu já me vi, gente, tendo crise de riso. E, na verdade, ali, como eu sou atriz, eu fiz meio que um laboratório, porque foi muito engraçado. No momento da minha dor de perder o meu vozinho, eu estava muito contrita ali, muito triste. Do lado, professora Vilma, no enterro do lado, no velório do lado, chegou a amante com Eita. 2 filhas. Bem comédia de costumes. Exatamente! O filho mais velho da esposa, no papel mesmo, né, a esposa, ele sai de um rompante e faz um verdadeiro escândalo, chamando as pobres das moças que chegaram lá de coisas assim. Sabe aquele drama, aquela comédia de costumes que se você botar um toquezinho aqui, você vai começar a rir? Eu me vi chorando pelo meu avô e rindo. Pois é, exatamente. A comédia de costumes, ela vai explorar essas coisas, né, do nosso cotidiano, da nossa vida, né? E ali na partilha é um pouco isso, né? Isso. 4 irmãs que vêm para o enterro da mãe e tem que dividir a herança, né? E aí elas Exato. começam a brigar e a tirar onda uma da cara da outra. E exatamente isso foi o ponto. A herança, né? A herança, exatamente. Aí a questão do dinheiro, né? Exato. E tudo mais. Vamos seguindo. Então, características. A sutil sátira social. Dentro dessa questão, por exemplo, ali no enterro, né? Ele vai trazer as diferenças, né, entre a irmã que é rica e a que é pobre. Exato. Né? Vai fazer essa crítica social. O foco nas situações do momento e o uso indiscriminado de estereótipos, de tipos. Exato. Né? Isso também é típico da comédia de costume, principalmente no Brasil. O quê? Um dos principais, o morto sem vergonha, Sim. o filho que está de olho na herança, mas ele tem uma vida boa, mas tem que defender a mãezinha, a amante que não sai do lugar dela porque ela quer velar o homem dela, a tia velha que fofoca de todo mundo e sabe a vida de todo mundo, ou seja, todos São esses estereótipos. personagens que são estereótipos, né? Pois é, isso é bem da comédia de costumes. E aí, ó, a gente fica desse jeito quando tá assistindo comédia de costumes. A gente fica vermelho de rir. A gente ri mesmo, porque é divertido, né? Muito legal. Vamos seguindo.
E aí, quem foi que começou esse gênero de comédia no Brasil? Foi uma pessoa, um dramaturgo, chamado Martins Pena. Né? Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1815, morreu em Portugal. Ele foi diplomata, além de dramaturgo, e ele introduziu esse gênero no Brasil, tá? Ele é considerado o Molière brasileiro. Sua obra se caracterizou pela ironia e humor graças às desventuras da sociedade brasileira e suas instituições naquele momento histórico, que não é diferente de outros momentos, né? A cada época da sociedade, a gente tem o seu próprio humor e suas próprias razões para a gente rir, né? Das nossas desventuras todas. Né? Então, aí o Martins Pena, ele escreveu muito, ele foi um dramaturgo que produziu bastante, e aí tem só algumas, né, das principais obras dele, O Juiz de Paz na Roça, O Judas em Sábado de Aleluia. Só pelo nome das obras ele já vai tendo, né, Os Três Médicos, O Diletante, O Cigano, Os Meirinhos, Um Segredo de Estado. Imagina, será que era 100 anos de sigilo? As Casadas Solteiras, As Desgraças de uma Cria. Vê, ó, cada nome, né, bem divertido. Você quer falar bem alguma coisa? caricato. Sim. Né? Por quê? Porque o Juiz de Paz numa roça, como seria isso? Gente, você já fica imaginando, né? Então, são títulos que se usava na comédia de costumes exatamente para puxar você, Já para né? atrair, para dar atrair. o Como é que vai público, ser né, para o isso, teatro. Né? Exato. Bora seguir. Vamos falar rapidinho do Molière, que a gente falou tanto de Molière. Né? Jean-Baptiste Poquelin, ele foi chamado de Molière, foi um dramaturgo e ator francês do século XVII, que ele ganhou muito destaque, né, no teatro na França por fazer comédia satirizando principalmente, né, os nobres e os burgueses, que era uma classe que estava surgindo naquele momento, se fortalecendo naquele momento ali da história da França. Então, ele tirou muita onda com todo mundo, ele foi preso, ele pagou, viu? O bichinho sofreu para se impor como artista, né? É um artista incrível, né? Ele viveu, né, e produziu muito naquele período, e ele influenciou o teatro no mundo inteiro. Você acredita que ele morreu em cena? E ele dizia que ia morrer em cena. Olha só. E na obra que ele mais gostava, né? E que agora, nesse exato momento, me fugiu. Mas foi, eu vou dizer agorinha nela. Pronto, olha tá aí, aqui gente. o nome dela, vê aí na lista. O Médico Volante. O Médico Volante. Ou foi o Lea Varrana, foi o Avarento. O Avarento. Ou foi o Doente Imaginário? Ah! Foi o Doente Imaginário, que ele morreu, ele estava na cama, lembrei, professora Vilma. Olha aí, as obras, principais obras, né, de Molière, né, O Médico Volante, As Preciosas Ridículas, A Escola de Mulheres, Tartufo, é incrível, Casamento Forçado, O Misantropo, O Avarento, né, Anfitrião, Jorge Dadan, O Burguês Fidalgo, essa eu vi, essa encenação. Belíssimo. Maravilhoso, Molière. Gini, vamos fazer uma leitura? Ai, vamos ler esse trechinho de Martins Pena para a gente encerrar a nossa aula? Agora. Você vai fazer o juiz, eu faço o Manuel André. Bora lá? Vamos lá. E, cena. Não posso deferir por estar muito atravancado com o roçado. Portanto, requeira ao suplente, que é o meu compadre Pantaleão. Mas, senhor juiz, ele também está ocupado com uma plantação. Você replica. Olhe que o mando pra cadeia. Vossa senhoria não pode me prender à toa. A Constituição, está bem? Eu, o juiz de paz, hei por bem derrogar a Constituição. Senhor escrivão, tome por termo que a Constituição está derrogada e mande-me prender este homem. Isso é uma injustiça! Oh, ainda fala suspeito.
rompendo-lhe as garantias. É desaforo. Brejeiro, Manuel André, corra daqui! Ai, meu Seu Deus. brejeiro. Ai, meu pai. Esse juiz tá ruim. Bora lá. Que juiz mal, né? Mal Bora, intencionado. eita, gente. Obrigada, gente. Vamos encerrar essa aula, né? Gente, olha, faz um vídeo encenando uma comédia de costumes, manda pra gente botar no Ensine. Vê que ideia massa, né, professora Vilma? Um beijo, até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima. Foi ótimo. Bem legal, né?